Temos um novo Oriente Médio. Pelo menos essas são as afirmações de Israel, de Benjamin Netanyahu, que garante que a morte de Nasrallah não é a morte somente de um terror, mas sim o maior que atuava ali na região, e por isso essa nova configuração geopolítica. Vai lembrar, pessoal, que quando foi nomeado, logo depois, um sucessor, ele já foi prontamente eliminado por Israel. Israel garante, não há lugar no Irã ou no Oriente Médio que a gente não possa chegar. Será, pessoal, que de fato faz sentido? Quais vão ser as repercussões geopolíticas? Lembrando que a gente teve posicionamento oficial da Rússia criticando Israel, Estados Unidos, França, Reino Unido. O que vai acontecer com o Oriente Médio? E lembrando, pessoal, mais do que nunca o mundo, ou pelo menos o chamado eixo da resistência, autodenominado assim, está esperando uma resposta do Irã. Será que Ali Khamenei, Ayatollah, em conjunto com Pezeshkian, presidente do país, vão dar uma resposta para Israel? Vamos ver aqui no vídeo. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma certa insatisfação por parte da Ucrânia, porque o plano, o acordo, o chamado a cúpula entre amigos de China e Brasil, aparentemente vem angariando simpatizantes para estabelecimento de uma paz entre Rússia e Ucrânia. Até a Suíça, que liderou a primeira reunião pela paz sem a presença da Rússia, dá razão da vazão aos anseios brasileiros e chineses. Será que o Zelensky vai ficar isolado nessa? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, não esquece, hein? Tô concorrendo ao Prêmio IBEST, maior influenciador da educação em 2024, pois seria sensacional, pessoal, uma grande honra ter o seu apoio. Vota ali em mim, tá? Pessoal, bem rapidinho, tá? Você vai lá, vota, tá? Belezinha? E apoia o professor Ricardo Marcílio. Vamos fazer a geopolítica chegar ali no topo. Tamo junto, pessoal. Conto com o seu voto, hein? Então, bora lá pro vídeo. Como eu falei para vocês no dia de ontem, a gente teve uma operação, para quem não sabe o que está acontecendo, né? Existe um grupo chamado de Hezbollah, que é um grupo que ele surge no sul do Líbano em 82, depois da incursão israelense no sul do território. O Israel só foi sair cerca de 18 anos depois, em meados dos anos 2000, mas o Hezbollah, como essa milícia, como esse grupo armado que pregava naquela época, né, e ainda hoje, não só a saída das tropas israelenses, mas também a eliminação do Estado de Israel, foi se fortalecendo. E o Nasrallah, ele não assume lá em 82, embora tivesse também uma participação ativa na própria formação do grupo. Ele só vai assumir o cargo em 92, 10 anos depois, justamente quando Israel tinha eliminado a antiga liderança. E o Nasrallah, ele foi visto como um cara que conseguiu fazer com que o Líbano, ou pelo menos o Hezbollah, tivesse força para eliminar as tropas israelenses, conseguiu fazer uma militarização do grupo. Estima-se hoje que o Líbano ele seja mais fraco até militarmente que o próprio Hezbollah, mas que também conseguisse alçar o Hezbollah a uma liderança política da região. Sim, hoje o Hezbollah conta com cadeiras no parlamento libanês. Perdeu representatividade nas últimas eleições, mas ainda de fato é uma força política, paramilitar, militar que existe no Líbano, tá? É importante vocês saberem quem é o Hezbollah e quem era o Nasrallah. Quando Israel coloca que eliminou não um terror, mas sim o terror, enfim, né? É o cara mais importante, porque dentre esses vários grupos que eu falo para vocês, é Jihad Islâmica, é Hamas, os Houthis, o Irã não, porque o Irã é um país, não é um grupo, né, terror, enfim. Mas dentro desses vários grupos, o Hezbollah com certeza era muito mais bem organizado, militarizado e poderoso. A gente fala, galera, de centenas de milhares ali de foguetes, mísseis, capacidade inclusive fornecida pelo Irã. A ligação entre Irã e Hezbollah era muito forte. Tanto que não é coincidência que a Revolução Iraniana tenha acontecido em 1979 e o surgimento do Hezbollah combatendo Israel tenha surgido em 82, 3 anos depois. A influência era muito grande. Entendam, pessoal, entre aspas, que é como se o Irã tivesse uma partezinha no Líbano, e essa partezinha era a representação do Hezbollah. O Líbano como um todo não é assim. Tanto que o Hezbollah, ele tinha resistência interna. Porque no Líbano você tem várias religiões, várias etnias, vários posicionamentos. E pela postura mais agressiva, radical, de alinhamento com o Irã, o Líbano, ele perdia um pouco de mediação com potências como o Egito, com a Arábia Saudita, ou então virava alvo, por exemplo, de ataques israelenses ou de condenações da comunidade internacional. Então, uma coisa é o Líbano, outra é o Hezbollah. Só que nos últimos tempos ele até ganhou uma certa popularidade, porque parte da população não é que gosta do Hezbollah, mas também, galera, não gosta de Israel. Então via, talvez, no Hezbollah, a única chance de combater ali
os ataques, né, israelenses contra a faixa de Gaza, principalmente contra a faixa de Gaza, mas também contra a Cisjordânia. Enfim, é uma forma de combater os israelenses. Então, o Benjamin Netanyahu, quando ele fala que a operação que ele lançou é a Operação Nova Ordem, é porque a eliminação, e lembrando que não foi só ele, hein? A gente teve, por exemplo, o Ismail Haniyeh, liderança do Hamas, que foi morto também há pouco tempo, e no território iraniano. Agora, do Hezbollah, do Nasrallah, cara, tá eliminando as principais figuras desses movimentos anti-Israel. Nas palavras dele, né? O que está acontecendo agora, pessoal, é uma mudança no equilíbrio de forças. O próprio Israel colocou dentro da Assembleia da ONU que aqueles que nos atacam, nós atacamos. Que não há lugar, como eu falei para vocês, no Irã ou no Oriente Médio, que não possa ser alcançado pelos israelenses. E, de fato, galera, a gente está vendo que pelo menos não é só discurso. O Nasrallah, de novo, né, muito especulativo, as informações são preliminares, mas ele estaria posicionado cerca de 20 a 15 metros abaixo do solo. Foi uma bomba anti-bunker, né, que foi detonada, inclusive com o Irã criticando que, na verdade, essa bomba foi cedida pelos americanos, falando de uma interferência dos Estados Unidos e tal. Cara, é uma inteligência muito forte. Pô, o Mossad, os caras tiveram a capacidade de matar, eu falei para vocês, Ismail Haniyeh no território iraniano, num prédio que ele costumava ficar sempre que ele visitava o país, depois que ele estava ali na posse do Pezeshkian, do novo presidente iraniano. A inteligência iraniana de Israel é muito boa, galera. O próprio Irã, por exemplo, alega que está fazendo um pente fino em todos os militares para saber recebimento de valores, ligações, até de parentes, porque muito possivelmente o Mossad está infiltrado no Líbano, está infiltrado no Irã. Pelo menos é isso que a gente está tendo pelas informações e pelos atos que estão sendo feitos nos últimos dias. A gente teve, para vocês terem um nível de medo, né, que Israel está colocando nos seus inimigos geopolíticos, assim que o Nasrallah ele foi eliminado por Israel e o Hezbollah nomeou seu substituto, ele já foi eliminado também. O próprio Ayatollah Khamenei, ele teve que ser deslocado pelas informações iranianas, porque corria risco. Poxa, se ele elimina a liderança do Hamas, do Hezbollah, por que não faria a mesma coisa também com o Irã, entende? Então, você vai desmantelando o grupo, não só o Nasrallah, mas todo o topo, toda a cadeia de liderança do Hezbollah, ela também foi eliminada, e mesmo que o Hezbollah prometa vingança, fala que vai se coordenar com o Hamas, é difícil sem essa estrutura política, organizacional tão grande como eles tinham, e tendo eliminado, segundo Israel, mais da metade dos arsenais que compunham os armamentos do Hezbollah, entende? Então, é o momento, como Israel fala, de alteração do jogo geopolítico. Enquanto isso, como eu falei, a pressão fica grande em cima do Irã. Porque, vamos lá, o Irã então vai deixar o seu eixo da resistência se desmantelar desse jeito, matando lideranças dos grupos que o apoiam? O Irã, ele pode resolver, por exemplo, colocar os seus membros periféricos, né, sei lá, os Houthis, o próprio Hezbollah mesmo que desmantelado, a Jihad Islâmico, o Hamas, membros do Iraque. Aí já teve, por exemplo, galera, mísseis que tentaram atingir, por exemplo, Tel Aviv. Já tivemos mísseis que tentaram atingir, por exemplo, Jerusalém Ocidental, mas ali influenciada pelos israelenses. Mas assim, entende que são ataques periféricos que podem causar algum tipo de dano, mas não estrutural, e sim conjuntural contra Israel. Talvez o único país que pudesse fazer algum tipo de ataque mais forte fosse o Irã, mas o Irã é menos forte que Israel, com toda certeza. Será que teriam capacidade de atacar os israelenses? Essa é a pergunta que se coloca. Até que ponto o Irã agora vai se envolver no conflito? A gente teve, por exemplo, o Ayatollah Khamenei prometendo, galera, que Israel vai se arrepender e que isso não ficará sem vingança. Mas também tinha prometido que que o Irã ia se vingar de Israel na questão da morte do Ismail Haniyeh. A gente está aguardando ainda qual seria essa resposta, entende? Então, se o Irã ele não responder à altura, do ponto de vista diplomático, claro, isso pode fazer com que ele tenha uma redução muito grande da sua credibilidade, inclusive com seus atores ali mais próximos. Em relação à postura mundial, a gente teve o Biden fazendo apelos muito fortes por um cessar-fogo no Líbano. Sempre falo, o Líbano é uma coisa, o Hezbollah é outra. O Hezbollah é um grupo que atua no Líbano, mas não é o Líbano como um todo, tá? Fazendo apelos por um cessar-fogo, mas colocando, inclusive, né, que o Nasrallah e o Hezbollah foram responsáveis pela morte de centenas de americanos durante um reinado de terror, segundo ele, de 4 décadas. Sua morte nada mais é que uma medida de justiça. A própria Kamala Harris, que está em meio à campanha eleitoral, também pediu por um cessar-fogo, mas fala que é uma questão de justiça a eliminação desse líder que causou tantas, enfim, né, sofrimentos aí para os povos, para americanos ao longo dos últimos anos. França e Inglaterra foram em caminhos mais ou menos parecidos.
fizeram, na verdade, né, não críticas exatamente a Israel, mas anseios por um cessar-fogo e se posicionaram contra uma incursão militar terrestre de Israel, porque isso ainda não está descartado. A gente não sabe, né, se de fato Israel vai invadir por terra ou não o território libanês. Por enquanto são só ataques ali antimísseis. Aliás, ataques com mísseis, foguetes e tal, né, com seus caças. E, claro, as repercussões pela própria ONU, porque os números, galera, eles falam que a gente teve, por exemplo, ontem, 11 pessoas mortas, 33 somadas anteontem, totalizando já próximo de 1,6 mil mortes, sendo que mais de 100 foram de crianças. E é nisso que a comunidade internacional, ou pelo menos parte dela, parte da ONU, vai se mobilizar para criticar os israelenses pelas perdas civis que ocorreram, de pessoas que não têm nenhuma ligação com o Hezbollah ou qualquer tipo de atuação política. Dentro disso, a Rússia, por exemplo, respondeu. E a Rússia, que geralmente não é uma aliada de Israel, mas não costuma bater pesado, eu costumo falar, né, que Rússia e Israel é um equilíbrio delicado entre os dois. Israel não gosta muito dos russos, mas também não tece grandes críticas, grandes apoios à Ucrânia, porque sabe que a Rússia é uma enorme potência e a Rússia é a mesma coisa. Não gosta muito de Israel, porque tem amizades com o Irã, tem amizades com a Síria, que são inimigos de Israel, mas também não costuma fazer grandes críticas, justamente porque sabe que do outro lado reside um império militar gigantesco. E a Rússia ela foi um pouco mais enfática. O Sergei Lavrov, pessoal, colocou que ele atribui a culpa por qualquer consequência trágica que a morte de Nasrallah causará a Israel, colocando que Israel, nesse momento, está provocando o Irã para que haja uma provocação contra os Estados Unidos e aí sim causar uma guerra generalizada. Inclusive colocando que o Irã, pelo contrário, age com toda a responsabilidade. Na minha concepção, tá, galera? Eu não acho que o Irã está agindo com responsabilidade. Eu acho que o Irã está agindo com cautela, porque ele sabe que um ataque mais forte ou direto contra Israel poderia significar um ataque de Israel direto contra o Irã. Na verdade, galera, se o Irã atacar Israel, seria a justificativa perfeita para Israel combater o que eles chamam de a cabeça do povo, que tem o povo e os seus tentáculos. E a cabeça do povo é o Irã. Só que o Irã, claro, né, precisa de uma motivação muito forte. O Irã é um país reconhecido internacionalmente que tem alianças importantes, ao contrário de grupos como é, por exemplo, o Hezbollah, Hamas, dentre outros. Ou seja, pessoal, eu diria que a guerra está escalando, o conflito está escalando, e a gente vai ter que aguardar cenas dos próximos capítulos, principalmente relacionados ao Irã. Como que o Irã vai responder a isso? Diretamente, indiretamente, fazendo críticas, vai deixar passar? Qual vai ser a credibilidade do Irã após esse momento tão tenso do Oriente Médio? Acha, pessoal, que isso altera o equilíbrio de forças? A gente tem palavras, inclusive, que a eliminação, né, do Nasrallah é mais significativa ainda do que aconteceu com o Saddam, sabe o que eu tô falando, né? Até com Osama, sabe o que eu tô falando também? Palavrinhas que não são muito bem-vindas aqui na nossa plataforma, né? Mas que essas lideranças foram menos impactantes para o Oriente Médio como um todo do que a eliminação do Nasrallah. E para finalizar, pessoal, a gente teve também o Brasil e a China fazendo o que eles chamaram, né, dos Amigos pela Paz. Foi uma cúpula em que foi feito à margem da Assembleia da ONU, liderada pelo chanceler chinês, pelo Celso Amorim, que foram convidados outros países do chamado Sul Global. Esses países, liderados pelo Brasil e pela China, apresentaram uma proposta. Na verdade, não uma proposta, mas sim bases para futuras negociações. Que falam coisas bem basiquinhas, pessoal. Já citei para vocês, né? É preferencial que não haja a formação de 2 blocos antagônicos para negociar a paz na Ucrânia. A gente não pode fazer ameaças nucleares. A gente tem que tentar fazer cessar-fogo. Temos a troca de prisioneiros. Enfim, coisas que são meio básicas, que todo mundo esperava. E aí convidou os outros países para dar ideias, sugestões, tudo tal, o que pode ser o ponto de partida para uma futura negociação de paz. Só que dentro dessa premissa, a Ucrânia já tinha feito críticas, alegando que o acordo ele foi influenciado pelo Putin. Não há provas disso, tá? Não há provas que o Putin tenha telefonado antes para o Brasil e para a China, mas de fato o Brasil e China hoje estão com um alinhamento mais forte com a Rússia do que com a Ucrânia, com toda certeza, né? Enfim, só que o Brasil e a China aparentemente conseguiram, galera, conquistar parte do mundo. O México, por exemplo, anunciou publicamente que apoia a resolução brasileira, assim como Emirados Árabes, assim como Turquia e outros países chamados Sul Global. Mas a gente teve a Suíça. E a Suíça é um ponto importante por quê? Porque a primeira reunião que falou sobre a paz aconteceu na Suíça também. A Suíça sempre foi vista como um país neutro.
Hoje não, né? Um pouco menos, porque a Suíça, por exemplo, apoiou as sanções que foram feitas contra a Rússia, tá? Então a Rússia, inclusive, não participou da cúpula, tanto porque não foi convidada, mas porque anunciou que uma cúpula que aconteceria na Suíça, que é um país que apoia as sanções contra a Rússia, enfim, não seria muito bem-vinda. A própria Suíça, galera, colocou que é do interesse dos suíços que o plano sino brasileiro dê certo e que apoia o plano de paz, ou a cúpula de paz Amigos pela Paz. A Ucrânia ficou revoltadíssima, alegando que não pode entender a lógica de tal decisão dos suíços. Segundo o próprio Zelensky, né, ou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, a gente apela, dando um claro recado à Suíça, que as nações só apoiem iniciativas que reconheçam o fato da agressão armada e não provocada pela Rússia contra a Ucrânia, ao contrário do que é o plano sino brasileiro. Propostas que igualam Rússia e Ucrânia e propõem redução das tensões à custa da nossa soberania não devem ser apoiadas. Ou seja, acho que a Ucrânia está ficando um pouco chateada, porque a proposta de China e Brasil de tentar mediar um acordo com a participação efetiva de mais países, mas talvez, galera, exigindo algum tipo de cessão territorial da Ucrânia, possa ser feito. Na verdade, isso é um movimento que existe até dentro da própria Ucrânia. Eu já falei para vocês, pessoal, que hoje mais de 50% da população ucraniana já cansou da guerra e alega que até aceitaria ceder parte do território ucraniano, não exatamente qual, né? Não falou exatamente qual, em troca de uma paz. A gente vai chegar no inverno agora, ataques à infraestrutura estão acontecendo, a Rússia está avançando em cidades importantes, como por exemplo Vuhledar, na região de Donetsk, e isso pode comprometer o futuro da Ucrânia. E aí, pessoal, será que o Zelensky está cada vez mais pressionado? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.